Ana Paula Vilar, Fábio Queiroz, Fernanda Dantas, Graziela Guidolin, Karen Galina, Letícia Thyssen, a Maureen justificou, Marisol Muro, Miriam Fiorentin, Eduardo Valério, Valquíris Godoy, eu, Grace Eubank, presente. Temos quórum, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença dos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Fábio de Brito, seja bem-vindo, Fábio. Neiva Cristina. Doutora Lia Mello. Daliana Lima, Márcio Lima e o Rodrigo Araújo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Greisel. Bom, tivemos pela manhã aí o nosso julgamento dos processos éticos e dando continuidade, nós temos o próximo ponto de pauta, a aprovação da ata da plenária anterior. Porém, nós tivemos um atraso e se algum dos conselheiros não conseguiu ler a ata, e é bem provável isso, que ela foi enviada ontem no final da tarde, até nos desculpem pelo atraso, não há problema nenhum em deixarmos para análise e votação na próxima plenária. Tá? Então, fica, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, tem alguma consideração, ou se alguém prefere deixarmos para a próxima plenária, fica à disposição de vocês. Tá. Alguém se opõe de votarmos já? Bom, não havendo, então, nenhuma manifestação contrária, então colocamos em votação a aprovação da ata da plenária anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Obrigado pela compreensão. Nós temos, então, como próximo assunto, só vou solicitar aos conselheiros que forem se manifestar que usem o microfone, por gentileza, em cada mesa tem um microfone. Então, nós temos na próximo ponto de pauta assuntos administrativos com o nosso gerente-geral, Edivar Gomes. Boa tarde a todos. Na verdade, é só uma aprovação do calendário, né? Porque esse calendário ele precisa passar na plenária para aprovação. Então, o Departamento de Cadastro elaborou o calendário e, na verdade, ele manteve praticamente o mesmo formato, tá? Com as plenárias nas penúltimas quintas e sextas-feiras de cada mês. Então, ali tem janeiro. Janeiro, então, o plenário seria no dia 19 e 20, né? Fevereiro, no dia 16 e 17, antecedendo ali na semana que antecede o Carnaval. Março, no dia 23 e 24 de março. Abril, 19 e 20, né? Os feriados. Maio, 18 e 19 de maio. Junho, 22 e 23. Julho, no dia 20 e 21. Agosto, 17 e 18. Setembro, 21 e 22. Outubro, dia 19 e 20. Novembro, 23 e 24. E dezembro, 14 e 15. Daí só o recesso ou não no final de ano fica definido, que geralmente a diretoria define mais ao final do ano em relação aos recessos ali, né? Então, nessas datas de plenária, se alguém vai entender que deve ser mudado ou quiser fazer alguma proposta, em princípio, ficou definido isso.
preservando alguns feriados, né, normais, e outros com recesso. Em termos de recesso, nós teríamos apenas o feriado de junho, né, teria um recesso ali, fecharia as sedes seccionais. E não tem o do carnaval também, né? Faz parte. O recesso de fevereiro, né? Então, 19, quer dizer, dia 20, antes do carnaval. Depois, o recesso de Corpus Christi, no dia 9 de junho. E outubro, que é o recesso 13 de outubro. Esse feriado aqui está como recesso outubro e novembro, mas, na verdade, o Conselho não fecha nesses dias, tá? Vai haver revezamento dos funcionários nesse dia, então o Conselho não vai fechar, tá? Só vai ocorrer o revezamento aqui. Aqui está como recesso, mas não é. Então, seria isso. Se alguém tiver algum comentário ou quiser propor alguma mudança em relação às datas da plenária, isso, no mesmo formato, né? Quinta tarde, sexta dia. Alguma sugestão de alteração? Também, mesmo que aprovado hoje, nada impede, havendo a necessidade, que se altere no decorrer do ano, como já aconteceu no passado, como a plenária de hoje, que já havia sido aprovado no ano anterior e depois, em plenária, nós fizemos a alteração. Então, fica aí, de repente, dependendo da necessidade, não há problema algum em alterarmos, dependendo da vontade do plenário. Ok? Então, alguma manifestação? Não mais? Então, em votação, o calendário das reuniões plenárias do ano de 2023. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Obrigado, Edivar. Agora nós temos próximo assunto de pauta, Flávia de Abreu, com a apresentação dos relatórios do Departamento de Cadastro Pessoa Física. Uhum. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Então, agora compartilhando a apresentação com vocês, nessa plenária de novembro, são 20 requerimentos de inscrição provisória, 47 efetivações de inscrição, 30 inscrições definitivas, 29 por transferência ou secundária, 9 reabilitações de inscrição por transferência, 14 reabilitações de inscrição definitiva, 3 inscrições de técnico de nível médio, totalizando 105 inscrições, né? Porque a gente não soma as efetivações. Baixas por requerimento são 26, baixas de inscrição por transferência 19, uma inscrição cancelada por falecimento e 11 inscrições canceladas, sendo 10 por vencimento de provisória e uma por uma demanda jurídica. Cancelamento de inscrição provisória por falecimento, então a farmacêutica Mariana Rocco, a gente teve informação pelo serviço de fiscalização, do falecimento dela no dia 25 de outubro, né, através de várias publicações do seu falecimento. O irmão dela é farmacêutico também, do município de Colorado. Com relação às baixas de inscrição, são 26 profissionais requerendo baixa. Eu vou deixar um pouquinho nessa tela para que vocês possam ver quem são os profissionais que estão requerendo esse cancelamento da inscrição.
finalizo os requerimentos ali na Daiana de São Pedro do Iguaçu. Tá, então, aqui daí o comparativo das inscrições versus baixa, em vermelho, ali o mês de novembro especificamente, 105 total de inscrições e 57 baixas. O nosso padrão anual está semelhante a dos anos anteriores, né? Sempre o início do ano com mais baixas, março e abril, normalmente os meses com maior número de inscrição, né, e os restantes acabam se mantendo. Da minha parte da apresentação era isso, eu fico aqui à disposição de vocês para esclarecimentos. Obrigada. Antes dos questionamentos, a Flávia, solicito a todos os presentes que a gente possa fazer um minuto de silêncio em memória da Mariana Rocco. Que Deus conforte aí toda a sua família, os amigos. Alguma dúvida a respeito do relatório do Departamento de Cadastro Pessoa Física? Conselheiros? Não? Então, em votação, os favoráveis à aprovação da apresentação do relatório permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Próximo ponto de pauta, nós temos o relatório do Departamento de Cadastro Pessoa Jurídica com a farmacêutica Gabriele Pereira. Boa tarde a todos. Vou passar, então, os dados dessa plenária de pessoa jurídica. Para essa plenária, nós temos 39 registros aprovados ad referendo. Aqui na apresentação ficaram 7 registros em andamento, mas só um adendo que, na verdade, estão passando apenas 6. Um dos registros vai ser indeferido, então aumentou lá embaixo no indeferimento de registro também, por uma inspeção realizada hoje, às 13h40, então por isso que na apresentação ficou diferente. 3 reabilitações de registro aprovadas ad referendum, 5 reabilitações de registro em andamento, uma reconsideração de indeferimento de registro em andamento, 216 ingressos de responsabilidade técnica aprovados ad referendum, 203 ingressos em andamento, 7 baixa ex ofício de RT, 26 baixa de registro ex ofício, 13 baixa de registro em andamento. Então, aqui estava zerado, mas vai ser um indeferimento de registro, 3 procedimentos retirados de pauta e 56 alterações de horário, totalizando 579 procedimentos nessa plenária.
Essa plenária de novembro, então, passa os protocolos do dia 1º de outubro até o dia 30 de outubro. Como essa plenária é um pouquinho mais cedo, a gente só tirou os do dia 31 de outubro ali para dar tempo de fechar a nossa lista, né? Em relação ao quantitativo total de protocolos, tivemos 1.117 protocolos no mês, sendo que, descontando os indeferidos e arquivados, 721 estão para essa plenária. E comparando a quantidade de protocolos do último ano, tanto plenária passada quanto essa plenária, teve uma queda ali em relação aos mesmos meses de 2021. Provavelmente porque o pessoal está se acostumando mais ao CRF em casa, então a gente tem percebido menos protocolos em duplicidade, mais protocolos realizados da forma correta ali, né, na primeira vez, né? Então acaba reduzindo o número total. São esses os dados de pessoa jurídica. Obrigado, Gabriele. Algum questionamento? Alguma manifestação? Gabriele, só para nos posicionar, até porque hoje praticamente todos os procedimentos são pelo CRF em casa, né? Hoje sim, os procedimentos são todos via CRF em casa. Tá, e quantos dias mais ou menos nós temos de espera para esses procedimentos, da data do protocolo para a finalização? Hoje estão indo para os colaboradores das seccionais os protocolos de ontem. Provavelmente esses protocolos, como a gente vai ter o feriado, né, eles vão ser analisados amanhã, no máximo, na volta do feriado, então geralmente no próximo dia útil. E os procedimentos que tiverem ad referendum aprovado, provavelmente a certidão até o final de semana que vem. Então, uns 5 dias úteis, o requerente está com a certidão. Se for um procedimento sem correções e aprovado ad referendo, né? Pode atrasar um pouquinho caso a documentação não esteja correta, a gente tenha que pedir muitas correções, às vezes o requerente acaba demorando em responder, e vai atrasando um pouquinho o procedimento, né? E caso seja necessário alguma diligência ou não tenha a possibilidade de ad referendo, né, daí iria para a plenária. Mas, em geral, uns 5 dias para a finalização da tramitação do protocolo. Tá ótimo, Gabriele. Nós já tivemos situações aí que houve alguns atrasos maiores, mas aí está dentro do previsto. Então, nosso agradecimento aí a todo o departamento de cadastro pelo empenho em colocar tudo em dia. Não havendo nenhum questionamento, então, em votação, os favoráveis à aprovação da apresentação do relatório de cadastro pessoa jurídica permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Gabriele. Próximo assunto, relatório do Departamento de Fiscalização com a farmacêutica Tainá. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês só um pouquinho. Então, vamos ao relatório de atividade fiscal de outubro. Nós estamos contando com um total de farmácias de 6.542, tá? Que são regulares. Total de estabelecimentos 9.020. Em relação aos estabelecimentos irregulares, no total de farmácias são 534. E o total de estabelecimentos 645, isso corresponde a 6,67% do total de estabelecimentos.
A maioria dos estabelecimentos irregulares se encontram nas farmácias de propriedade de não farmacêutico e farmácias hospitalares também, que em relação às que têm ação judicial e acabam ficando irregulares mesmo no conselho. Total de estabelecimentos teve um crescimento de 2,93%. O total com os regulares e irregulares é 9.665. O total de termos de inspeção lavrados nesse mês foi 3.523. Temos um acumulado de inspeções no ano de 34.059. Em relação aos autos de infração, foram lavrados 188 esse mês, 44 por ausência e 144 de autos no geral, né? Sem assistente técnico, sem substituto, sem diretor técnico, totalizando no ano 2.106 autos de infração. Em relação aos indicadores, nós visitamos esse mês 283 municípios dos 399 do estado, temos 14 fiscais em atividade externa, 36% dos estabelecimentos no total receberam pelo menos uma inspeção esse mês. Temos 690 estabelecimentos por fiscal. Em relação às ausências, 11% das ausências geraram um auto de infração, ou seja, né, foram constatadas 392 ausências, tá, esse mês. E apenas dessas, 44 foram autos de infração, e isso corresponde a apenas 1,2% do total de inspeção. Então, no total de inspeção é pouco, né, considerada no total. E em relação aos estabelecimentos irregulares e ilegais, cerca de 22% receberam uma inspeção nesse mês. Em relação ao perfil das inspeções, a maioria no perfil 1, 2.396 inspeções, 68%, 13,7% em perfil 2, 2,8% em perfil 3, 6,2% em perfil 4, 9,2% em perfil 5, totalizando 3.523 inspeções. Tainá. Oi? Desculpa te interromper, caiu a nossa conexão aqui. Nos perdoe, mas nós vamos pedir para você voltar à tua apresentação. Você estava nos indicadores do Departamento de Fiscalização. Ah, tá. Vamos voltar, então, aqui nos indicadores. Então, nós visitamos 283 municípios esse mês, dos 399. Temos 14 fiscais em atividade externa. 36% dos estabelecimentos no estado receberam pelo menos uma inspeção esse mês. Temos 390,4 estabelecimentos por fiscal. 11% das ausências lavradas geraram um auto de infração por ausência, tá? Foram lavradas 392 ausências no mês de outubro e 44 foram... termos foram gerados autos de infração, né? Isso corresponde a 1,2% das inspeções, e cerca de 22% dos estabelecimentos que estão irregulares e ilegais receberam uma inspeção. Em relação ao perfil das inspeções, a maioria é no perfil 1, porque temos muito mais estabelecimentos em perfil 1, 68% foi em perfil 1, 13,7% em perfil 2, 2,8% em perfil 3, 6,2% em perfil 4 e 9,2% em perfil 5. Em relação ao perfil dos estabelecimentos total, eu até trouxe na sequência o total de estabelecimentos privativos com atividade privativa do profissional farmacêutico, para a gente ter uma comparação, que foi pedido na plenária anterior pelo Eduardo Valério. Tá? Então, em relação ao perfil dos estabelecimentos no geral, 56% está em perfil 1, 7% em perfil 2, 1,6% em perfil 3, 28,4% em perfil 4 e 6,7% em perfil 5, né?
Em relação aos estabelecimentos privativos, aqui eu só puxei farmácias de qualquer natureza, hospitalar, pública, dispensação e manipulação, e também as distribuidoras de medicamento, tá? Essas, nós temos 69,7% em perfil 1, 9% em perfil 2, 1,9% em perfil 3, apenas 12% em perfil 4 e 7,3% em perfil 5. A maioria, né, dos estabelecimentos que temos hoje registrados são de atividade privativa. Tem bastante diferença aqui, o perfil 4, no total temos 28,4%, porque esses estabelecimentos que não são privativos, eles acabam recebendo menos inspeção conforme o plano de fiscalização, tá? E também a resolução 700. Mas quando se trata de perfil de estabelecimentos privativos, a inspeção a fiscalização é bem mais intensa e tem perfil formado dos estabelecimentos. Eu até verifiquei aqui, esses 901 estabelecimentos em perfil 4, eles correspondem às farmácias hospitalares e similares à hospitalar, abaixo de 50 leitos, né, ou até públicas que não têm registro aqui no Conselho, que são irregulares aqui no Conselho, e acabam recebendo menos fiscalização. E seria isso a apresentação da fiscalização. Obrigado, Tainá. Alguma dúvida? Alguma manifestação por parte dos conselheiros? Bom, não havendo, então, em votação, os favoráveis à aprovação do relatório do Departamento de Fiscalização permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Bom, por ser uma plenária fora da capital, como sempre fazemos, ainda temos mais um assunto que é a palavra dos conselheiros. Então, vou pedir para que, vamos passando aí o microfone, para depois encerrarmos. Ana Carolina Sakashita. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho no Congresso de Farmácia. Pena que eu soubesse que era tão grandioso, assim, ficar mais dias para poder participar dos cursos. E falar só um detalhe dos cursos que estão tendo, né, que o Conselho está promovendo. Toda vez eu pergunto para o pessoal, né, como que eles conseguiram descobrir sobre o curso, muita vez o pessoal fala assim, não foi pelo Conselho, às vezes foi por outra pessoa que comentou, não sei se o marketing é pouco, né, para poder chegar para esses farmacêuticos. A gente vê muito acadêmico nos cursos, mas donos de farmácia. É pouco, e a maioria fala que está tendo essa dificuldade de saber quando que tem curso. Não sei se eles não têm esse costume de entrar no site para ver, né? Eles têm um outro meio de poder propagar. Só isso. Obrigado, Ana. Nós temos aí trabalhado e buscado estratégias, até o Eduardo, que entende bem de marketing, vou passar a palavra para o Eduardo, para ele falar algumas estratégias aí que nós temos para melhorar essa comunicação. Falar para quem entende de verdade, né? A Laura, cadê a Laura? Aí, pessoal. Então, a gente está com uma dificuldade de chegar, né? E aí a LGPD veio para atrapalhar um pouco mais, né? Em algum sentido, de comunicação, entrar em contato e tudo mais. Então, qual que é a nossa estratégia? Hoje a gente está investindo muito em ads, né? Então, estamos patrocinando anúncios de cursos, de material do próprio conselho. Então, a gente tem começado a chegar mais, a gente tem gastado um dinheiro para fazer isso, né? E aí a Laura foi recentemente num treinamento, a gente puxou isso para ela poder, né, entender um pouco mais. E a forma que a gente tem hoje, né, de alcançar mais pessoas, porque a gente manda e-mail, né, os próprios fiscais muitas vezes passam nas farmácias. Eu fui em Cascavel dar um treinamento de gestão agora, tinha 15 pessoas e nenhum era de Cascavel. Nenhum.
e a Daiane visitou muita coisa lá. Então, é uma dificuldade mesmo, a gente tem visto algumas formas, a forma que a gente está testando agora é o anúncio. A gente tem patrocinado, tá? Então, vai e-mail, vai anúncio, vai fiscal, enfim, a gente não está medindo muito esforço, não, a gente está tentando chegar, e até a Laura chegou agora, mas é algo que realmente não está sendo muito fácil, não. A gente está pesquisando, né, qual que é o melhor dia, vai mudar a data, dia de curso a gente vai mudar, enfim, tá se esforçando. Oi, pessoal. Então, a gente tem divulgado bastante, mandado e-mail marketing para os nossos farmacêuticos, quando é algum curso específico. A gente faz um filtro por região, por cidade, por área de atuação, e o que a gente tem percebido é que, normalmente, quando os cursos são mais específicos, como, por exemplo, de Botox, né, a gente acaba tendo uma adesão um pouco maior. Mas, mesmo assim, a gente tem trabalhado bastante, feito algumas adaptações, com a ajuda do Dr. Eduardo também, fazendo algumas alterações em nomes de cursos, alterando para ver o que a gente consegue melhorar. E também, antes a gente não fazia né, o investimento no Facebook e tudo mais com relação aos cursos, e a gente começou a fazer isso aí do último mês para cá, para a gente aumentar aí a entrega, né, para que os farmacêuticos possam participar mais. Não sei, mas se alguém tiver mais alguma dúvida. Como órgão público, nós temos algumas limitações, principalmente hoje, um dos aplicativos que é mais usado é o WhatsApp, e a gente até tem discutido isso, a possibilidade do uso, mas por ser um órgão público, há algumas limitações. Mas a gente tem buscado aí, temos discutido e procurado estratégias para fazer. Já que o Conselho oferece hoje esses cursos, atualização, capacitação, a gente entende que está à disposição, que é importante que haja participação, né? Buscando essas ferramentas. Ana, um outro problema também é que nós temos um monte de inscritos e ninguém aparece para fazer o curso, né? Tem isso também. Às vezes tem curso que você acaba abrindo novamente porque já lotaram as inscrições e aparecem 10, 15. Não tem acontecido isso. Então, talvez não que as pessoas não estejam sabendo do curso, mas às vezes não estão indo para o curso. Tem isso também, né? As inscrições geralmente são altas, né, Laura? O problema é que as pessoas não... Trabalho, né, de ligar para esses farmacêuticos inscritos que não compareceram para tentar entender, né, por que, né, então, era isso que você ia falar, Laura? Então, a Laura vai complementar. E aí, junto com a equipe de comunicação e com a Guta, né, que faz a parte de eventos, a gente ligou para alguns farmacêuticos para saber, e aí muitos falam que ou não conseguiram sair da farmácia, outros falam problemas pessoais, e acaba tendo aquele problema, às vezes, como é um curso gratuito, né, a pessoa não tem aquele comprometimento. Quando a pessoa paga, ela normalmente vai. Mas aí a gente está fazendo esse trabalho, fazendo algumas pesquisas de dias, a gente vai fazer alguns testes de mudar alguns cursos de dias para não ser no final de semana, para ver se a gente consegue melhorar. E a gente está testando vários formatos também. Então, semana que vem a gente tem lives, por exemplo, de alguns cursos, alguns são presenciais. E aí estamos tentando várias frentes para ver o que o farmacêutico dá para a gente de retorno, para que também ano que vem a gente possa ir adaptando o que for possível. Obrigada, Laura. Ana Paula Vilar. Bom, agradecida por estar aqui, sempre, né, mais uma vez. E com relação ao que a Ana Sakashita levantou, isso me preocupa e me entristece muito. Trabalhei na divulgação deste congresso e estive em algumas cidades e realmente era esse o retorno que eu recebia
não sabia, a primeira pergunta que eu fazia, você está sabendo? Não sabia do congresso. Gente, no site do CRF, você abria, estava lá, no site, nas redes sociais do CRF. Então, assim, realmente a gente precisa trabalhar para tentar atingir esse público. Porque, assim, estamos oferecendo os cursos de ótima qualidade, gratuito, né? O curso mesmo de toxina botulínica, eu estive presente, eu já fiz curso que eu paguei para assistir e não foi tão bom, né? Cursos de qualidade e, infelizmente, a gente não está tendo essa adesão. Realmente, a gente precisa estudar uma maneira de chegar nos colegas. Isso me preocupa. No mais, acho que é isso mesmo, tá? Obrigada por estar aqui. Fábio? Bem, primeiro, como todos, agradecer a companhia de vocês, tá? Muito feliz por mais um congresso, segundo, na verdade, brasileiro, ser realizado novamente no Paraná. A estrutura está muito bacana, tá? E muito feliz por companhia de todos. Temos alguns assuntos que surgiram hoje e que vão se acumular com outros, né? Mas não vou comentar para não estender, porque a gente vai precisar bastante de apoio do Departamento de Fiscalização, inclusive. Vamos deixar para uma próxima, tá? E convidar todos a participar. No último dia, né, quem estiver aqui, às 4h30, eu vou estar participando da mesa redonda, em que a gente vai discutir a comercialização online de medicamentos e produtos para a saúde. É uma mesa redonda em que vai estar participando eu e um representante da Abrafarma. Então, como as visões podem ser um pouco antagônicas, né, quanto mais gente tiver aí, seria interessante. Às 4h30 no sábado. No sábado, às 4h30. Muito obrigado, seria só isso. Obrigada, Fábio. Só lembrando desse trabalho que o Vettorazzi tem feito, né, Veton? De visitação junto, não sei se você quer falar um pouquinho, junto aos farmacêuticos, que ele faz a aplicação do questionário, até para a gente entender, né, o que os nossos farmacêuticos precisam, o que eles querem, quais os horários, os dias da semana, se essas informações têm, né, têm chegado aí junto aos farmacêuticos. Então é um trabalho bem bacana. Até uma sugestão, né, Vettorazzi, daqui, acho que início do ano, talvez, trazer uma nova apresentação, né, desses dados, né, que essa sua andança aí pelo estado tem contribuído, né, para a gente entender realmente esse cenário, o que os farmacêuticos precisam, né? Pessoal, então, até vocês comentando, eu estava ali lembrando, né? Em quantas farmácias eu fui visitar, em quantos colegas foram convidados, aí eles diziam que estavam de plantão, ou diziam que não dava, problema do fiscal, não tinha com quem deixar a farmácia. Não, mas eu quero ir, um monte ia, não foi ninguém. Então, é difícil. E o que eu estou falando o que eu estou fazendo agora após que passo esse curso de gestão, né? Eu tenho pego em cidades que eu já visitei e tenho encaminhado o questionário para eles responderem para mim. Então, já tem mais de 1.200 ou 1.300 questionários respondidos. Então, eu acredito que a partir desses dados também, né, é possível melhorar a adesão, que realmente passam a inscrição e vão participar. Né? Eles acham muito bom, muito maravilhoso. Até a gente, os outros próximos cursos, eu vou dar no lugar do Eduardo, que eu já estou falando, estou explicando, já estou fazendo a propaganda, né, do marketing, né, medicamento imagem e tal. Então eu já eu acho que é isso também, eu vou parar de falar, porque senão eu falo todo o curso, daí o pessoal, né, perde a vontade de participar. Mas não é, a gente tentar melhorar mesmo. Sinceramente, os colegas são meio reclamam, só sabem reclamar bastante, reclamam, e quando daí tem o curso, eles não vão. Então, realmente tem que rever, né, que tipo de procedimento a gente tem que fazer para que realmente eles vão, né, que cursos realmente tem os cursos oferecidos gratuitamente pelo Conselho Federal, pelo nosso Conselho do Paraná, mas a adesão desses colegas nossos está difícil, a gente tem que achar uma maneira de eles realmente participar. Agora, vim dizer que não sabe, que nem, né, Ana?
Muitos falaram que não sabiam do congresso, dos cursos que o conselho, meu Deus do céu, mais do que é colocado, a gente vai, deixa o panfletinho, né, que eles vão, todos esses cursos de gestão, eu vou na quarta-feira, rodo, na quarta-feira normalmente quando é longe, a gente perde o dia viajando, né, mas na quinta, na sexta, a gente vai, entrega o panfleto, conversa, convida, realmente diz que muitos vão, chega na hora, no outro dia, não vai. É aquilo que o Eduardo falou. A gente foi para Cascavel, rodou Cascavel, né, Ana? Um monte, conversando. A Daiane se propôs a entregar os panfletos. Então, eu entreguei para ela entregar. Ela entregou vários panfletos em várias farmácias. Siqueira. E o pessoal não foi. Não tinha ninguém de Cascavel, minha gente. Tinha da Redondeza, de cidades mais longe, e de Cascavel, que era onde... o Fábio. O Fábio passou lá a conversar, né, Fábio? Mas para fazer o curso, o pessoal não apareceu. Tá? Obrigado. Obrigada. Fernanda? Muito feliz, muito grata por essa reunião e por poder estar participando de um congresso tão lindo como esse. Muito obrigada. Obrigada. Graziela? Então, agradecer e desejar um bom congresso para quem vai ficar por aí. Mônica, por favor. Tem microfone? Ali, ó, na frente da... Boa tarde a todos. Faz tempo que eu não venho presencialmente, né? Então é um prazer rever vocês, poder almoçar com alguns, né? E é uma felicidade estar aqui. O congresso está muito bem organizado, então acho que é uma oportunidade boa. Agora, em relação a esses aspectos, eu venho me juntar a vocês que nós temos tido o mesmo tipo de dificuldade, né, no serviço público, e tentamos, em uma série de estratégias diferentes, disseminar a informação. E mesmo isso, por exemplo, tem alguns cursos que a gente faz todo ano o mesmo curso. Porque a gente sabe, além de ter novidades, tem pessoas novas que ingressam, que começam a trabalhar, que precisam, né, pessoas que se agregam às equipes, mas é muito comum. Eu não sabia. Ai, gente, dá um desânimo. Porque uma coisa assim, né, é aquela coisa regular, como, por exemplo, no caso especificamente do conselho, é só entrar na página do conselho. Meu Deus, não tem tempo de entrar, sei lá, uma vez por semana, não é? Não precisa entrar todo dia, né? Então, o que eu percebo é que com tanta, não vou nem dizer com tanta informação, mas com tanto dado e coisa, as pessoas parece que levam tudo para um nível, não baixam tudo para um nível que não processam a informação, não dão importância, não conseguem triar aquelas atividades que realmente vêm agregar, né? As mais novas que não me conhecem, eu sou uma pessoa sempre positiva e esperançosa, todo mundo sabe disso. Mas, ultimamente, eu fico desencantada de ver em muitos, parece que uma baixa de interesse, uma baixa de qualidade de se expressar, de produzir material. Estou falando no geral e na massa, né? Então, eu acho que isso não é uma coisa daqui, é uma coisa que a gente está passando na sociedade agora, né? Uma coisa muito mais pesada, mas que a gente tem que enfrentar, né? E penso que as estratégias que estão sendo adotadas são as que são disponíveis. A gente não pode ser invasivo mais por conta da lei, né? Mas são coisas assim que a gente vai ter que pensar num novo movimento. Hoje, acho que no aeroporto eu vi um outdoor de uma universidade lá de Curitiba, usando termos assim, como se fossem termos novíssimos na área de educação, que é o que a gente está tratando, né? Educação continuada. Ser, fazer e saber. Gente, isso é o objetivo do milênio, o Morin escreveu há quantos anos? Não é verdade? Então, assim, a gente não atingiu nada disso ainda, né? Então, vamos ter que botar a cachola para funcionar, para puxar esse povo para se interessar mais, para poder dar o retorno para a sociedade que a gente pretende enquanto profissão, né? É isso. E obrigada aí pela recepção. Obrigada, Mônica. Muito bom ter você com a gente presencialmente. Miriam? Bem, eu também gostaria de agradecer, né, a realização da nossa plenária aqui, da gente poder estar discutindo, né, esses assuntos todos
que mensalmente a gente faz, mas também a possibilidade de interagir, né, com o evento que acontece aqui em Foz do Iguaçu. Então, agradecer a todos. A gente fica chateado até com esse tipo né, de relato da baixa participação, ou até mesmo de busca pela informação. E em que pese o pessoal da comunicação sempre se esmerar, né, e ter bons materiais, parece que a gente não consegue atingir as pessoas. Mas temos que continuar, eu acho que o jogo é esse, né? Continuar falando, divulgando, para ver se a gente, como diz Mônica, né, lá na frente tendo esperança e que as coisas melhores, que a gente possa ter uma maior participação aí dos colegas da farmácia. Obrigada, Marisol. Também agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar não só o Federal, mas o Paraná, né? Porque, poxa vida, como foi bacana ter esse congresso aqui em Foz. E eu sei que nós, no nosso conselho, foi trabalho da diretoria e de todos os que compuseram, né, aí a equipe de funcionários que fizeram também acontecer. Então, parabéns aí para todo esse grupo maravilhoso. E eu gostaria de fazer um pedido, doutor Márcio, para o ano que vem, da gente trabalhar com os CRFs júniores, posso falar assim, né? Os juninhos, né? Eles são muito importantes para tudo isso que foi falado, né? Eu tenho trabalhado bastante com os alunos da Uniandrade, a gente faz reuniões, a gente conversa um pouco sobre o conselho, e eu vejo, assim, uma avidez no aluno. O aluno tem o elan que o profissional, às vezes, né, desanima. Então, acho que trabalhar realmente com esse pessoal, essa é a minha sugestão, tá bom? Obrigada. Só um pouquinho. Bom, nós, em relação ao CRF Júnior, a gente precisa realmente dar um gás nessa molecada, porque a pandemia, eles já vinham caminhando bem, a pandemia deu aí uma esparramada, né, o pessoal desmotivou um pouco, e nós vimos nesse ano, com o curso de aplicação de injetáveis, que nós tivemos a oportunidade de apresentar em várias universidades, e a maioria destes cursos, a grande maioria foi organizada pelos CRF Júniors. Então, eles têm já ganhado um novo fôlego. Eu acredito que seria esse um momento aí agora, esse ano, mas a gente precisa realmente movimentar mais. Só complementando, realmente o que aconteceu com o CRF Júnior é que nossas atividades presenciais pararam, né? Nós não tínhamos como fazê-lo mais. E agora, no começo do mês, então no final do mês de outubro, né? Nós tivemos em Londrina o retorno. E nós tivemos um evento, o Outubro Rosa, né, em parceria com o Sindinap, que é o Sindicato dos Aposentados de Londrina, que é um grande parceiro, o seu Manuel. Né? O seu Manuel é assim, né? O seu Manuel começa... Nós estamos terminando o evento, ele já está falando do outro da frente, como, né? Eu falo que ele é o maior farmacêutico, sem ser farmacêutico que nós temos. E nós conseguimos, né, de novo, a UEL em Londrina, o Nopar, o Unifil, que tem o CRF Júnior, participaram do evento, colaboraram com o evento e foi enriquecedor. E importante que é o retorno do CRF Júnior, né, que a gente fazia. A questão do CRF Júnior, em Londrina, quando eu estive lá na supervisão da seccional lá, nós, para participarmos da Conferência Municipal de Saúde, que estão acontecendo de novo, né, nós tínhamos que apresentar o que é que a gente tinha feito de atividade para a comunidade como CRF. Nós somos um órgão fiscalizatório, a gente faz fiscalizar as farmácias, os estabelecimentos. E como que a gente vai pôr no papel o que é que a gente fez de atividade? CRF Júnior. Né? Então, todas as atividades do CRF Júnior foram elencadas, né, aquelas atividades tidas como obrigatórias, as campanhas e as demais que ocorriam. E com isso nós tínhamos, então, a
capacitação, vamos dizer assim, estávamos aptos, né, a participar da Conferência Municipal de Saúde de Londrina, por conta do CRF Júnior, né? Então, assim, não é só os acadêmicos, não é isso, gente. Tem o trabalho do quase farmacêutico já ali, né? E também dos professores que coordenam, que acompanham. O aluno não vai para nenhuma atividade sozinho, né? Ele sempre vai com os professores, coordenadores. Então, é um trabalho bem legal que o CRF Júnior faz. Bem lembrado, Marisol. Obrigado. Letícia? Eu vou falar primeiro para a Marisol, que ela disse que ia fazer um pedido. Achei que ela ia pedir para a plenária do ano que vem, na hora do congresso, sim, lá é Natal, né? Acho que é uma boa ideia também, né? Todo mundo aprova? Vamos votar? Em votação, os contrários se manifestem. Então, mas assim, primeiramente também agradecer, né? É sempre bom estar nesses locais, né? Eu que sou uma ávida buscadora por esse tipo de coisa, acho que já rodei o país em congresso, né, Marisol? Então, é muito bom, porque acho que o network e o que a gente aprende é sempre muito bom. Mas quero dizer puxar a orelha da fiscalização, porque estou triste. Onde fui em 3 farmácias em busca do meu remédio e nenhuma tinha farmacêutico, ali no centro, ao redor do meu hotel. É tristíssimo, né? Enfim, né? Espero que os colegas não façam que nem eu, né? Todo mundo farmacêutico de fora, que cada farmácia que entrar perguntar do farmacêutico e ver que aqui no Paraná talvez não esteja tão bonito que nem a gente às vezes pinta, né? Então, só fazer esse comentário ruim aí. Obrigada por mais. Obrigada, Letícia. Karen? Vamos lá. Só complementando, então, o que o Fábio falou, a gente estava agora no horário do almoço, 12h40, a gente teve uma reunião com todos os GTs de magistrais que tem no Paraná, no Brasil, não são todos os estados que tem. Estávamos em peso, eu, Fábio e Itaí, estávamos lá, inclusive estávamos para levar bronca, né? Porque tudo acontece no Paraná. Então, ainda bem que vocês estão aqui para a gente conversar. E aí, assim, surgiram várias demandas lá, até depois a gente precisa marcar uma reunião, especialmente contato, né? Que é na parte de fiscalização, a ficha de verificação, alguns assuntos que surgiram lá que a gente precisa estar conversando. Seria isso um tema. E o outro, o Fábio acabou não falando, a gente já comentou na plenária passada, mas não tinha sido oficializado. Agora, oficialmente, a gente entrou com o projeto de lei foi apresentado na Câmara a respeito das farmácias de manipulação. Então, a gente tem um número, ele foi apresentado no dia 31, pelo deputado Bazana mesmo, ainda vai passar por todos os setores que tem que passar, mas ele já está, inicialmente ele existe, o projeto de lei número 465 de 2022, depois eu coloco lá no grupo dos conselheiros para vocês, mas é um projeto, muito do que tem lá realmente ainda vai ser mudado, ainda vai ser alterado, mas já é um início da nossa briga magistral para poder manipular um sabonete, um filtro solar, sem a prescrição médica, né? Que é essa nossa eterna briga. Então, isso já está em andamento. E aí, nesse assunto, daí também, depois a gente queria conversar para estar marcando uma reunião com o GT parlamentar. A gente vai precisar muito do GT para fazer essa movimentação em todo o estado. Tá? Obrigada, Eduardo. Então, ainda continuando aqui a questão dos cursos, né, divulgação, até peguei um dado ali com a Ana para mostrar para vocês, a questão do e-mail marketing, né? Ele não está morto, vamos dizer assim, né? E enviou lá em Cascavel 3.463 e-mails para a base da região. 659 foram abertos, 19%. Então, é uma taxa boa, tá? Taxa de mercado é 2, 3%. Então, a gente teve uma taxa boa. Cliques, 451, que é 13% do total, mas é 68% dos que foram abertos. É uma taxa excelente de abertura, de clique, aliás. Só que os caras não vão, né? Então, é algo que a gente precisa entender, externo e interno. E é nisso que a gente está tentando buscar algumas coisas, conversando com o farmacêutico, se aproximando, né? Tentando entender, trazendo cursos diferentes. CRF Júnior a gente trouxe agora lá em Londrina, com o curso de serviços, já foi bom, né? Teve bastante gente já participou, então já foi bem melhor. Então, a gente está buscando, mudando o nome de curso, mudando horário, formas de divulgar de todas essas formas possíveis, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, é algo que me incomoda, porque às vezes eu faço um treinamento lá de 1.000, 2.000, dá mais gente do que num treinamento gratuito aqui do Conselho, e isso me incomoda bastante. Então,
são coisas que a gente está... O próprio Fábio, né, fez um treinamento, deu 6 pessoas, né, Fábio? 7, 8. Eu tinha dado... Eduardo, eu tinha dado esse mesmo treinamento um pouco antes, né? A Ana não está aqui igual você, cobrando R$600. Foram 36 pessoas. 36 cobrando pessoas. R$600, lá de graça, o mesmo treinamento. Deu 6 pessoas. Sim. Na Consufarma, R$450 a inscrição, lotou e ficou gente para fora. Grátis. 20 pessoas. A gente tem aquela sensação de que tudo que é de graça não presta, né? Então, mas a gente não pode cobrar também, né? A gente também tem essa limitação. Então, enfim, a gente está tentando, a gente está buscando formas de melhorar isso, e é algo meio histórico, né? Então, é uma luta que a gente vem buscando fazer. E assim, a gente se esforça, né? Sai de casa, deixa a família, fim de semana, tudo mais, vai 2, 3. Eu já dei, a gente foi lá em Paranavaí e tinha 6 pessoas, 7 pessoas. Eu já dei treinamento para 3 pessoas pelo conselho. E quando a gente faz particular, a gente enche sala fácil. Então, são deficiências que a gente está buscando ajustar, né? Então, é isso, assim. A gente tem boas taxas, bons números. A gente não tem a presença. Não tem presença. Aí a gente vai tentar trabalhar isso. Pegar brinde das farmácias aí, né? Pode falar, Ana. Pessoal, deixa eu esclarecer uma coisinha a respeito dos cursos, né? A gente sempre ofereceu para o farmacêutico paranaense conteúdo de muita qualidade. Os palestrantes que se propõem a fazer, a ir até o interior do Paraná, a gente faz uma vasta programação para o ano todo. E assim, o conselho, ele tenta capilarizar a informação de todas as formas. A gente patrocina, a gente encaminha e-mail marketing, a gente liga. O Vetorazzi está fazendo esse papel de corpo a corpo agora, né? Então, assim, a gente dispensa todo e qualquer esforço para que a informação chegue até o farmacêutico. Agora, o farmacêutico falar que não sabe, então, assim, o farmacêutico também tem que fazer a parte dele. Porque ele sai da faculdade, ele acha que não precisa fazer absolutamente mais nada. Então, assim, esse aprimoramento de qualidade que o conselho oferece constantemente para o farmacêutico, entra ano e sai ano, todo ano, o farmacêutico tem gratuito aprimoramento, atualização. As pessoas que vão dar essa palestra, elas estudam, elas buscam conteúdo, elas fazem pós-graduação, mestrado. Então, é um conteúdo atual para o farmacêutico, né? Então, assim, agora, claro, a gente vai continuar correndo atrás dessas pessoas, mas a gente tem que avivar o interesse do profissional, porque é o farmacêutico que tem que captar todo esse conteúdo que o conselho oferece para ele. E é um conteúdo gratuito. Agora, é incoerente quando se a gente começar a cobrar curso, o conselho vai ser apedrejado. Como que a gente vai cobrar um conteúdo? Na esperança do farmacêutico vir até nós, porque nós estamos cobrando? Não é esse o viés. O farmacêutico tem que vir até o conselho, porque nós oferecemos a ele conteúdo de excelência. E o farmacêutico paranaense, ele tem uma grande exclusividade, porque ele só tem profissionais bons que estão dispostos a levar esse tipo de conhecimento para ele. O farmacêutico de fora nos procura porque quer o nosso conteúdo que eu estou falando online,
que a gente publica no nosso site, os conselhos do Brasil todo solicita material para a gente. Solicita divulgação dos nossos folders, solicita divulgação dos nossos manuais. A gente gentilmente oferece, disponibiliza para quem nos procura. Mas, além desse material, nós temos o profissional que está disposto a passar esse conhecimento para ele. Então, assim, a gente tem que tentar fazer também o caminho inverso. O farmacêutico, ele tem que se atentar que essa oportunidade é para ele. Ele tem que abraçar isso daí. Agora, nós, assim, eu estou fazendo um desabafo e com um ar de indignação, porque a gente, a cada passo que avança a tecnologia, que avança os meios de divulgação, o conselho corre atrás. A gente faz, a gente lá da comunicação também busca essas informações. Nós também fazemos cursos para saber como falar, para saber a linguagem que nós devemos falar para atrair o farmacêutico. Agora, a principal atração não é a palavrinha bonita, não é isso. É o conteúdo que chega até ele. Então, infelizmente, a gente assiste a esse desinteresse com perplexidade, porque a gente, muitas vezes, realmente não consegue pescar esse profissional. Só que nós que estamos do outro lado, oferecendo esse conteúdo, esperando esse profissional que venha, ele não entende o preparo que tem nos bastidores disso daí. E é exclusivamente para ele. É para o farmacêutico. E a gente divide isso por áreas, a gente divide por interesse, a gente faz pesquisa. O que você quer escutar? Ele fala, ele responde essa pesquisa, a gente oferece esse conteúdo para ele. E quando chega na hora dele comparecer, o farmacêutico não vem. Então, é muito triste. Eu não estou falando com a experiência só dessa diretoria, são vários anos a gente faz isso. E exatamente, infelizmente, não é só o Paraná. Mas eu digo do privilégio do farmacêutico paranaense, porque o conteúdo que nós oferecemos, ele é destaque nacional. Nacional. Nossos professores, eles têm esse diferencial. A gente recebe e-mail, telefonema de farmacêuticos de fora querendo os nossos cursos. Então, assim, é triste, né? Era esse. Então, assim, só fazendo um questionamento para a Ana nesse desabafo, eu acho que tem coisa muito boa aí por conta dos cliques do online. Então, eu queria, quem sabe eles estão preferindo o online, né? Então, eu queria que você fizesse, porque você tem esses dados, e a gente sabe que tem gente do Japão vendo a gente, né? Então, talvez não seja tão horrível assim, talvez eles estejam olhando, sim, para o online do conselho, né? Então, e nós também oferecemos esse conteúdo online também. E nós temos bastante adesão, né? Ao longo do tempo. Não é que a gente lança o material e a gente explode, mas ao longo do tempo nós temos bastante acesso, né? Mas a gente também não pode deixar morrer esse corpo a corpo também, né? O presencial, que é muito mais rico o conteúdo do presencial do que o online. Ele tem ali à sua disposição um professor, né, gratuito, que vai falar, que vai fazer o recorte daquela realidade que ele precisa aprimorar no seu trabalho, no hospital, na farmácia, na sua área de atuação. Então, ele tem esse recorte. E ele pode explorar o professor, ele pode perguntar, né? Enfim. Então, essa questão, obrigado, tá? Essa questão do digital, ela é importante, né? A gente entender, porque assim,
A gente tem 15 mil inscritos lá no YouTube, nosso canal do Conselho. Só que os vídeos, você vai lá olhar, tem 30 visualizações, 20 visualizações. A própria plenária agora, acho que tem 9 pessoas acompanhando só. Então, o online é forte, mas o do Conselho não. Nesse sentido, né? Então, as meninas nem sabem ainda, mas a demanda para elas no ano que vem vai ser a gente estruturar melhor esse canal. Porque é uma forma de chegar mais fácil no colega. E a gente tem que estar lá. Né? Então, esse canal nosso hoje, ele tem muito inscrito, mas a visualização é muito pequena. Então, a gente precisa melhorar isso também, criando novos materiais, novas formas e tudo mais. Então, a gente está olhando para tudo isso e buscando melhorar o que já existe. Tato? Ok. Não, só queria, tanto para a Ana, dizer, Ana, que a primeira vez que eu divulguei um curso na minha vida foi há 20 anos atrás, era uma pós-graduação. Eu fui de farmácia em farmácia na região, divulgando a pós-graduação. O corpo a corpo, já na época, né, nem tinha esses marcos digitais, enfim. E já era uma tristeza desde então, né, o interesse do profissional. E na minha humilde opinião, eu acho que uma das formas da gente despertar, talvez, o interesse do profissional é fazer com que ele se sinta na responsabilidade de saber e de aprender. E como que despertaria isso nele? Fazendo com que a população cobre dele esse saber. Enquanto o cara entra numa farmácia comprar um medicamento e não pergunta quem é que está atendendo ele, que não pergunta sobre o medicamento, que não pergunta, enfim, não exige a presença do profissional, a população, ele não se sente valorizado, que é o que eu acho de maneira geral, não é só para aprender. Então, é o que eu brinco com meus alunos, né? Que o dia que o farmacêutico fizer greve, quem é que vai sentir nossa falta? Né? Então, é nesse sentido, sabe? Eu acho que talvez uma ideia aí para o marketing é talvez despertar, fazer uma campanha não para o profissional, mas para a população, fazendo com que a população exija, pergunte, porque a hora que o cara estiver lá no, né, exigindo que o farmacêutico tenha aquele saber que ele não tem, aí ele vai começar, talvez eu tenha que aprender mais. Mas enquanto ele não vê o porquê disso, ele não vai atrás. Ele não vê o motivo para que... Ele vai ter aumento de salário? Não. Ele vai ter promoção? Não. É só para que ele tenha conhecimento. E para quem é esse conhecimento? Né? Então, é nesse sentido. Enfim, só queria dar minha opinião, porque isso é histórico, né? Há muitos anos a gente que lida com educação, a gente sabe que o povo não quer aprender. Valquíris? É eu e a Ana só, né, Ana? Não, gente, também, como já disseram, só agradecer mesmo. Eu sempre digo que os dias das plenárias são bons dias que a gente se revê, né? Ver os amigos, a gente tá junto. E toda semana a gente tá lá fazendo reunião de diretoria, mas só nós aqui, a parte do corpo técnico, é bom a gente estar junto com os amigos na plenária sempre, e com os visitantes também. E aqui hoje, né, por conta do congresso maravilhoso, como todos já disseram, um evento ímpar para a gente. Agradecer a Ana, a Guta, a Laura, trabalharam muito, né, para que esse congresso acontecesse, como já foi dito também, né, pela Marisol. E a IREF do Paraná também ajudou muito para que esse evento acontecesse, né. A liderança até mesmo do Gustavo, né, que encabeçou o congresso lá pelo Conselho Federal. E a gente se reencontra em Natal, então. Beleza, gente. Então é só isso. Um bom retorno para todos, um bom congresso, né? A gente vai embora. Eu com o Márcio, a gente tem outros compromissos aí. Mais no final de semana. A farmácia vai esperando, né, Letícia? Mas tem farmacêutico lá na minha ausência. É melhor que eu. Certo, gente? Então, bom retorno para vocês e obrigado de novo por vocês aqui, tá bom? Bom, antes da gente dar a palavra aí para o Maurício, nosso visitante, agradecer também, como todos, né, a oportunidade da gente encontrar novamente e que nós todos tenhamos aí um ótimo congresso, que a gente volte em segurança para as nossas residências, né, e que fique um congresso aí muito bonito e muito produtivo na nossa história.
Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui no Conselho Regional de Farmácia, na presença de grandes amigos e pessoas aqui que a gente vem trabalhando há um bom tempo, né? E nessa caminhada de sucesso no Conselho, eu tive a oportunidade de estar junto com o Fábio na chegada dele ao Conselho e ver o quanto o Fábio tem contribuído com o Conselho. E eu quero, nesse momento, até fazer uma defesa ao Conselho, né? Que a gente vê a mudança de roupagem do Conselho e fazer, assim, uma defesa a essa questão que foi colocada agora a respeito do curso, da presença do farmacêutico, da participação do farmacêutico, da vinda do farmacêutico. E até então a gente não via esse trabalho em épocas anteriores de chamar o farmacêutico para curso, que até o Conselho não oferecia assim com tanto volume, né, como tem hoje, essa divulgação. Então hoje a gente vê que ele é um conselho que ele está trazendo o farmacêutico para a evolução, para o conhecimento, para o seu desenvolvimento, e para assumir essa postura que a professora acabou de falar ali, e quando ele chegar num balcão de farmácia, ele saber a posição dele como profissional farmacêutico, e que a comunidade saiba que ele está ali presente para dar a ele toda a informação necessária, né, para a sua necessidade em termos de saúde. Então eu quero, na verdade, elogiar o conselho, sabe? Eu fico muito feliz de ver pessoas aqui, Marisol, que vem fazendo uma caminhada assim de longos anos na grande formação dos farmacêuticos nesse estado, né? Então, eu fico muito feliz, porque a gente vê que o Conselho Regional de Farmácia não está preocupado em buscar o farmacêutico e apontar nele falhas enquanto responsável técnico em uma farmácia, e sim levar ele conhecimento para que ele possa ser um profissional responsável técnico, aonde o Conselho vai estar auxiliando ele, dizendo a ele, olha, aqui você tem que melhorar para que você não tenha problemas com a própria orientação dos seus pares aqui nessa loja. Então, nós, enquanto Conselho de Farmácia, vamos estar qualificando você para que você tenha menos problema com relação a isso e entenda melhor a sua função. Então, fica aqui o meu elogio ao Conselho, nessa qualidade de formação dos farmacêuticos, e a gente já vinha de longa data, né, Fábio, quando fazíamos os nossos cursos lá, você podia fazer convocação, o curso era gratuito, tudo era gratuito, e mesmo assim não havia uma adesão do quanto nós queríamos que tivesse, né, Fábio? Mas é histórico esse problema, infelizmente, dessa não adesão. Eu acho que o Conselho está fazendo certo, sim. Então, e o Conselho, como foi falado agora aqui, está indo buscar esse farmacêutico. Como fazer para que ele enxergue mais o Conselho? É complicado, porque hoje ele tem até o recurso dos meios de comunicação aí, e foi divulgado em todos os meios de comunicação, o Congresso foi divulgado toda essa informação, ele não veio, talvez, por problemas de ordem particular, de ordem financeira, mas não que o Conselho não tenha levado a ele essa informação. O Conselho acho que fez muito bem. Então, continuo fazendo aqui o meu elogio ao Conselho, e obrigado aí por estar aqui na presença de vocês, que é uma honra. Obrigado. A palavra para o Aristóteles agora. Obrigada, Maurício, a sua fala. Muito obrigada pelos agradecimentos, por toda a observação que você colocou. Nós nos sentimos muito felizes, né? Principalmente com a sua presença, agora com a sua palavra. Muito obrigada. Eu vou atrapalhar vocês um pouco. Eu sou Aristóteles, da Comunicação do Conselho Federal, e o doutor Gustavo pediu para que eu representasse aqui, como forma de agradecimento à diretoria por ter cedido às meninas da comunicação, porque sem elas, a Ana e a Laura, esse congresso certamente não estaria do jeito que está. Então, a gente quer agradecer muito o Tomás, o Greisel, o doutor Marcos e o doutor Eduardo e Valério. Eu sempre falo Marcos Valério. Sempre! E Valquíris, eu quero agradecer. Eu sempre faço a confusão. Foi um trabalho muito estressante, e a gente até encheu muito o saco de vocês, porque a gente precisou solicitar as meninas, e a gente quer agradecer. O doutor Gustavo não pode estar aqui, porque ele está ocupado, e é isso. A gente vai precisar outras vezes, certamente, porque o trabalho foi muito bem feito, e o Gustavo Lavorato também mandou um beijo, que a gente roubou ele de vocês, e é só isso mesmo. Muito obrigado, gente. Bom congresso para vocês. Obrigada, a gente está Aristóteles. tentando. Obrigada.
Mas a gente morre de orgulho dessas meninas mesmo, viu? Elas fazem um ótimo trabalho. Márcio? Bom, para nós é uma experiência diferente fazer a plenária fora de Curitiba, né? E é claro que a gente gostaria de que os farmacêuticos participassem mais. Nós já tivemos no passado outras plenárias e é importante. É claro que há algumas limitações, porque muitas plenárias requerem uma assistência de colaboradores que nem sempre conseguem vir para cá. Se a gente for citar aí jurídico, as próprias meninas que hoje nos ajudaram de forma virtual, remota, mas para a gente pensar para o futuro também, fazer outras plenárias fora de Curitiba, poder contemplar. É claro que a gente tem que, diante de todo o assunto aí que nós trouxemos, trazer o farmacêutico para participar das plenárias também seria muito importante. Ainda um pouquinho, acredito, até para finalizar esse assunto dos cursos, acredito que em breve a gente consiga compilar esses dados, ou formatar esses dados aí que foram coletados nesse questionário que o Vetorazzi passou nas farmácias, porque nele também se questiona que tipo de conhecimento, se os farmacêuticos preferem de forma virtual ou presencial, se preferem final de semana ou não. Então, para quem teve a oportunidade de dar uma olhadinha aí, ver que realmente a gente teve essa preocupação e aí para a gente poder elaborar o planejamento de cursos para 2023. Até encontrei hoje de manhã o Renato, que é aqui de Cascavel, ele falou, olha, Márcio, eu não me inscrevi para o curso de Cascavel, não pude ir, mas eu recebi uma ligação depois. Então, foi legal, eu recebi a ligação, perguntaram por que eu não pude participar. E eu fiquei até contente, porque assim, é um feedback positivo, né? Infelizmente ele não pôde ir, mas pelo menos ele trouxe aí, ele se sentiu valorizado. Outro assunto, nós estivemos dia 29 de outubro, que foi o dia de Cascavel, conversando, a diretoria, parte da diretoria esteve em Cascavel, conversando com os farmacêuticos, ouvindo as reclamações, os questionamentos, trouxeram sugestões. No próximo sábado, dia 19, nós estaremos em Pato Branco, então nós já sabemos que há um movimento lá em Pato Branco para conversar com a diretoria, e isso é importante, porque realmente é a finalidade desses encontros. Nós nos deslocamos ao encontro dos farmacêuticos para que eles possam abrir o coração, sabe? E é isso que nós fazemos nas reuniões. Nós vamos lá para nós queremos ouvi-los. Então, mesmo que sejam palavras que às vezes a gente não gosta muito, mas que seja um puxão de orelha, mas que isso venha a acrescentar muito no avanço do conselho e da profissão. Porque muitas vezes nós estamos lá nas nossas áreas de atuação e nós não conseguimos enxergar o que acontece no geral. Então, pedimos aí para os farmacêuticos de Pato Branco e região irem lá no dia 19, já no dia 18, que tem o curso, e no dia 19, vai estar lá, Graziela? Não? Puxa vida, é sua cidade, menina, vai lá. E por fim, agradecer a essa equipe maravilhosa que a gente tem de colaboradores. Eu não tenho como deixar de agradecer e reconhecer a grandiosidade dessa galera. Eu, conversando com o pessoal de outro conselho, eu falei, o Conselho do Paraná anda sozinho. Ele não, quem toma as decisões aqui é o plenário que tem o poder de mando, mas nós temos lá uma equipe, gente, que a Miriam, que já passou pela diretoria, a Marisol, sabe do que eu estou falando. Nós temos lá pessoas que vestem a camisa, e aí hoje olhar, e não só as meninas da comunicação, que já estiveram tão empenhadas aí no Congresso, mas eu tenho medo de citar nomes, ser injusto, mas aqui, Edivar, Vetorazzi, o Marcos, as meninas Nilce, Rejane, a Idneia, a Fernanda, que vieram para o julgamento dos processos éticos, mas assim, toda essa equipe que trabalhou para que isso acontecesse aqui da melhor forma. E confesso para vocês, esses dias eu sonhei preocupado com essa plenária, eu falei, porque a gente sai da casinha, né? A gente sai daquela comodidade que a gente tem lá em Curitiba, das nossas reuniões plenárias, e eu fiquei preocupado, falei que vai dar tudo certo. E a única falha foi a internet, que nem é culpa de ninguém da nossa equipe, que é da internet do hotel, que provavelmente deve estar sobrecarregada aí com tantos acessos. Mas, finalizando, fica aí o agradecimento a essa equipe
e os que ficaram lá em Curitiba também, que estão lá lenhando, né, trabalhando para que a profissão farmacêutica seja realmente reconhecida, valorizada e respeitada. Então, um abraço a todos, que possamos, quem fica, que possa aproveitar bem o congresso, tem bastante conhecimento aí, para quem retorna para casa, como é o meu caso também, do TAP, e todos nós possamos ter um bom retorno na presença de Deus, na sua proteção. É isso, que aproveitem aí muito conhecimento e também a diversão que o congresso proporciona. Finalizamos então a nossa transmissão pelo YouTube, e nós temos ainda o último assunto de pauta, que são os processos administrativos fiscais.